Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos já iniciando, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso amigo, governador espiritual do nosso planeta, e pedindo a Ele a autorização para iniciarmos estes momentos vibracionais que teremos aqui hoje neste Evangelho no Lar. Hoje é dia 17 de julho do ano de 2022. Nos ajude curtindo, compartilhando, deixando seu comentário aqui também no Evangelho, qual cidade, qual estado, de qual país também você está ouvindo aqui este Evangelho. Como tem sido a sua experiência, comenta aqui também e nos ajude compartilhando com os amigos também que estão em necessidade. Muitas pessoas precisando do passe, às vezes não conseguem sair de casa, estão numa condição de enfermidade espiritual ou material, para que este Evangelho possa chegar até aos lares das pessoas que estão em necessidade. Vamos então para a nossa prece inicial, unindo os nossos pensamentos com a comunhão que vem do alto, que é de Deus, o nosso Pai. Fechando os nossos olhos, trazendo Jesus, trazendo a espiritualidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Deus, Jesus, abençoe o nosso Evangelho no Lar, intuindo a mim que estou aqui neste momento, que através da minha voz, dos meus pensamentos, eu possa chegar aos lares dessa família do Na Luz do Espiritismo que abre as portas de suas casas todos os domingos e tantos outros durante a semana. Mestre, autoriza os benfeitores a estarem conosco, a abençoar essas pessoas que estão confiando neste momento no nosso trabalho, a receber um pouco das bênçãos espirituais. O Senhor é conhecedor da necessidade espiritual e material de cada um de nós. Então, esteja conosco mais um dia. Juntos, que assim seja, graças a Deus. No Evangelho passado, conversávamos sobre o que o Espiritismo é para você, como o Espiritismo tem te ajudado ou te ajudou, de que maneira você chegou às portas do Espiritismo, de que maneira o Espiritismo nos ajuda a termos um sentido de vida e a continuarmos a caminhar. Também o cristianismo, quantos de nós iniciamos pelo cristianismo, pelos nossos pais, que nos deu a base cristã. Quantas vezes pensamos diversas vezes antes de executarmos alguma coisa no mal. Quantas vezes fomos socorridos pela espiritualidade em momentos em que estávamos prestes a cair. Quantas vezes os espíritos amigos nos socorreu, mesmo que às vezes nós sequer olhamos e falamos, poxa, neste momento aqui eu recebi um socorro espiritual. Que por vezes eles agem em silêncio, agem de maneira ímpar em nossas encarnações. Lendo novamente o livro Missionários da Luz, de André Luiz, recordamos a palavra de Alexandre com André Luiz numa cena em que eles estão socorrendo um espírito que está prestes a desencarnar, e ele ganha uma moratória de aproximadamente 5 meses a mais no plano físico
para executar alguns trabalhos que ele ainda tinha que executar e para resolver alguns problemas espirituais. Este espírito ganha essa moratória através de sua mãezinha, que solicita através da prece aos mentores esta ajuda. E o grupo do irmão Francisco ajuda eles ali naquela cena muito bonita do livro. Conforme nos relata ali André Luiz, acontecia como uma transfusão, uma troca de energias, como é também no nosso passe. O enfermo ganha um pouco mais desta energia, deste fluido energético que foi doado por um espírito que estava encarnado, com uma mentalidade voltada para a espiritualidade. E ele vai dizer para André Luiz: assim que este fluido é doado para o irmão que está ali, durante a noite de sono, ambos estavam dormindo no seu corpo físico, tanto o enfermo como também o médium doador. Era necessário um médium que estivesse encarnado para fazer a doação dos fluidos para o nosso irmão que iria receber uma moratória de aproximadamente 5 meses para continuar no plano físico. Assim que termina essa transfusão de fluidos, como André Luiz relata, muito parecido com uma transfusão de sangue, para que nós entendermos ali como funciona uma transfusão, obviamente que no plano espiritual há uma conexão muito maior, há ferramentas melhores, mas para entendermos, codificarmos no nosso cérebro de que maneira o passe também nos ajuda. O passe nos engrandece, nos equilibra, nos coloca um pouco mais energizados. O passe não é algo também que devemos ficar extremamente dependentes. Ele é um recurso espiritual que devemos usar quando estamos com alguma necessidade psicológica ou quando estamos com alguma necessidade física. Quando estamos com uma doença que persiste ou quando estamos com uma dificuldade psicológica. Mas se estamos saudáveis no sentido espiritual e também material, vamos deixar para os nossos irmãos que estão mais necessitados e também economizar ali a energia do nosso querido médium que está nos auxiliando. Hoje em dia, pessoal, com a pandemia, temos tido mais passes coletivos. Então, neste momento, não há problema nenhum em recebermos. Muitas das vezes, fica uma equipe de 6, 8, 9 médiuns que se unem e aplicam um passe. Mas quando vamos entrar na cabine, podemos fazer esse autoexame, se estamos realmente necessitados, se estamos realmente com alguma enfermidade. Como na atualidade temos tido cada vez mais pessoas que estão com alguma questão, tanto psicológica como física, mais ainda psicológica, né? Temos muitas pessoas com desequilíbrios, com doenças, com momentos de tristezas, enfim, várias questões. Então, muitas das vezes os centros ficam sobrecarregados, sim. É por isso que utilizarmos esses recursos que a espiritualidade nos dá através do espiritismo é muito bom. Nós mesmos podemos fazer, como estamos fazendo neste momento o nosso Evangelho no Lar. Nós vamos falar um pouquinho hoje também sobre a leitura, a importância da leitura. Já falamos aqui a importância da água fluidificada e hoje estamos trazendo um pouco do passe, dessa energia que é trocada. Nos livros de André Luiz também ele vai falar um pouco sobre o passe, a importância. André Luiz relata uma visita a um centro espírita e de que maneira são feitas operações delicadíssimas no momento do passe. Às vezes, em 4, 5 minutos ou até menos de operação energética ali, os mentores conseguem realizar cirurgias espirituais de pequeno porte.
Cirurgias às vezes maiores são realizadas em casas espíritas que fazem as cirurgias espirituais. Mas vamos retornar ao caso que iniciamos, ao caso do livro Os Missionários da Luz, no qual o irmão está ali recebendo um passe, uma transfusão de energias para continuar no plano físico. Quando termina e ele acorda no corpo físico, ele começa a gritar. E o Alexandre vai dizer ao André Luiz: quando os nossos irmãos encarnados começam a gritar, significa que os nossos recursos já foram aceitos. Quantos de nós passamos por essa fase na vida? E muitas das vezes a espiritualidade já sabe aquilo que irá acontecer, porque eles conseguem ter uma visão maior do que a nossa, vão, nos ajudam, iniciam um processo ali de passe, e depois, quando acontece de fato a dor, é que vamos buscar o médico, mas a espiritualidade já fez o que tinha ser feito naquele momento. Tem vários casos, meus amigos, deste mesmo nos livros espíritas. Nós vamos lembrar também do livro Sexo e Destino. Quem já ouviu a radionovela vai se recordar. Quando o Nogueira está ali num ambiente como se fosse uma boate ou uma danceteria na época, e ele precisava ser retirado daquele local porque ele estava com um problema grave. E os mentores auxiliam ele a ponto dele quase ter um princípio de infarto e aí sim sair daquele ambiente que estava prejudicando ele. Da mesma forma que no livro Memórias de um Suicida, vamos recordar, quando Margaridinha está ali no Cais do Porto, num local, num ambiente na qual ela trabalhava como uma moça que utilizava das forças sexuais para ganhar o seu dinheiro, e os mentores precisavam ajudar. Havia sido expedida uma ordem de Maria, da colônia Maria de Nazaré, para que ela fosse socorrida imediatamente. Não dava mais tempo de esperar. E ali os mentores utilizam um espírito para aplicar uma força energética nela, e ela tem um desmaio, e ali ela vai para o hospital, enfim, é socorrida, e depois ela consegue modificar de vida. Mas para retirar ela daquele ambiente, foi necessário que os mentores utilizassem uma força energética maior. São casos assim que acontece, muitas das vezes, que os mentores já estão agindo, e quando acontece a dor, que vamos para o hospital, nós estamos já sendo ajudados. Quantas pessoas estão de uma maneira muito saudável, não sente nada, uma dor de cabeça, não sente enjoo nem nada, e de repente tem alguma crise pequena, ou uma dorzinha pequena, ou uma crise de ansiedade, chega ao hospital, porque imagina na sua mente que está tendo uma crise, ou de um infarto, ou está tendo alguma AVC, enfim, alguma doença, e a pessoa chega e descobre uma outra doença que já está no estado agravado, e que se ela esperasse mais um pouco para ir ao hospital, para fazer um exame ou para iniciar uma cirurgia, a pessoa poderia desencarnar. O que seria isso se não uma intuição, uma energia extra que a espiritualidade por vezes nos dá para fazermos ir até um hospital ou até um médico? Às vezes estamos um tempo sem ir ao médico, sem fazer um exame, os nossos mentores ficam lá, está tendo um probleminha aqui, eles estão desregulados em tal coisa. Vamos intuir para ir no médico. Se nós não formos, através da intuição, eles utilizam outros recursos. É por isso que estamos falando aqui da maneira como a espiritualidade nos ajuda ao decorrer das nossas vidas, através da noite de sono. E temos também, pessoal, que estar dispostos a ajudar a espiritualidade.
Como no caso que eu contei aqui do André Luiz, o irmão que foi lá doar as bioenergia que a gente fala para vocês entenderem, a energia espiritual para o irmão que estava ali necessitando ficar mais 5 meses no plano físico, de que maneira que eles procuraram? Eles procuraram, perto da casa daquele irmão, uma pessoa que estivesse com o seu psiquismo mais saudável ou mais próximo da espiritualidade. De que maneira a gente mantém esse psiquismo mais saudável? Entendermos que somos corpo físico e um espírito, entendermos que ao dormir nós podemos ajudar, por isso é importante a higienização mental também, a realização do Evangelho no lar, 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, aqueles que assim quiserem, também mais vezes não tem problema, de acordo com a rotina das pessoas, a leitura espírita, ouvir boas músicas, ter bons diálogos dentro de casa, tudo isso nos ajuda a elevar o nosso padrão vibracional, da mesma maneira que quando estamos aqui encarnados, nos alimentamos bem, realizamos as nossas atividades físicas, tentamos dormir um pouco melhor, etc., para mantermos um corpo físico equilibrado, da mesma maneira o nosso corpo perispiritual, o nosso espírito, precisa desse equilíbrio. E os artifícios que a espiritualidade também nos ajuda, a água fluidificada, o passe, o livro espírita, as palestras, tudo isso que nos ajuda a manter o equilíbrio. Como esse mês nós estamos falando do que faz sentido para você na sua vida, e se o espiritismo faz sentido na sua vida, assim como faz na minha, e eu acredito que a maioria das pessoas que aqui estão, porque gostam, porque entendem ou porque são espíritas, por que não também trabalharmos nesse momento? Se tivermos com esse psiquismo mais saudável e com a boa vontade, nós podemos ser ajudantes do plano espiritual, reconectarmos com os nossos mentores, pedirmos a Jesus essa oportunidade de ajudarmos. Enquanto dormimos, nós também estamos ajudando. Estamos também sendo ajudados a todo momento. Nos exemplos que eu dei aqui hoje, de que maneira você está atento, atenta a essas intuições que podem chegar através do sonho, através do dia a dia, através de uma página de um livro que você lê, através de uma palestra que você é intuído a ouvir, através aqui do Evangelho, de que maneira você está atento, a sua família está atenta a este momento. De nos recolhermos no nosso quarto interno, como Jesus nos orientou, de refletirmos sobre o nosso próprio viver e de utilizarmos este recurso. No livro Caminho Espírita, a psicografia de Chico Xavier, por diversos espíritos, vai dizer, Livro Espírita e Vida, capítulo 15. O pão elimina a fome, o livro espírita suprime a penúria moral. O traje compõe o exterior, o livro espírita harmoniza o íntimo. O teto abriga da intempérie. O livro espírita reguarda a criatura contra os perigos da obsessão. O remédio exclui a enfermidade. O livro espírita reanima o doente. A cirurgia reajusta os tecidos celulares. O livro espírita reequilibra os processos da consciência. A devoção prepara e consola. O livro espírita reconforta e explica. A arte distrai e internece. O livro espírita purifica a emoção e impele ao raciocínio. A conversação amiga e edificante exige ambiente e ocasião para socorrer os necessitados da alma. O livro espírita faz isso em qualquer lugar e em qualquer tempo. A força corrige. O livro espírita renova. O alfabeto instrui. O livro espírita ilumina o pensamento. Certamente é dever nosso criar e desenvolver todos os recursos humanos que nos sustentem
e dignifiquem a vida na terra de hoje. Todavia, quanto nos seja possível, auxiliemos a manutenção e a difusão do livro espírita que nos sustenta e dignifica a vida imperecível, libertando-nos da sombra para a luz, do plano físico e na esfera espiritual, aqui e agora, depois e sempre. Emmanuel. Capítulo importante falando sobre o livro espírita. Emmanuel mais uma vez nos trazendo essa reflexão. Importante, pessoal. Assim, se vocês tiverem essa possibilidade, como o Evangelho no Lar, que tal vocês também fazerem a leitura de um livro espírita em voz alta e comentar na casa de vocês? Hoje em dia, cientificamente, já se sabe o benefício da leitura que nos traz, e espiritualmente nós sabemos também os benefícios que ler pode nos trazer, no sentido de ressignificarmos, de termos um novo olhar, de compreendermos o funcionamento do plano espiritual. Dei esses exemplos no início de questões de livros espíritas, para que vocês possam entender, compreender. Aqui no canal mesmo estamos estudando o livro Voltei. Quantas coisas nós aprendemos em um parágrafo, às vezes em uma frase. É muito bom rever, é emocionante o caminho de irmãos que passou por situações dolorosas, que nos ensina, como o irmão Jacob, que foi tão próximo dos nossos trabalhos atuais. Muitas das vezes tem situações ali similares às quais estamos passando, que nos dá uma ideia, que nos intui. Um livro, às vezes, com conteúdo psicológico, que podemos comentar, de situações que estamos passando. Então, no Evangelho no Lar da casa de vocês, se vocês estiverem fazendo também, além do canal, vocês estão fazendo sozinhos em algum dia, inclui também leituras de livros. Temos os livros do André Luiz muito bons e que podemos, neste momento, nos instruirmos, para podermos instruir amanhã, em primeiro lugar, nós mesmos e depois os outros. No livro Um Cisco de Deus na Poeira do Mundo, Jerônimo Mendonça, nosso gigante deitado, pelo médium, Jorge Bichuete. E ele vai dizer do livro espírita. Jerônimo nos fala o seguinte: o livro é uma diversão de pequeno preço, porém de alto valor. Saber ler e não ler é algo incompreensível que mais parece doença. Espírita que passa uma semana sem abrir um livro parece sofrer de sonolência intelectual. Mas se passa um mês e não lê nenhuma página, ele padece de letargia. Agora, se transcorreu um ano e o livro ainda não foi aberto, houve um erro no diagnóstico. Ele não sofre nada, é preguiça mesmo. Jerônimo Mendonça, como sempre, direto e reto nas suas explicações, sempre com essa dose de bom humor. Vocês já conhecem aqui a história de Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Quem não conhece, eu recomendo os vídeos que tem aqui no canal e também outros canais no YouTube. Jerônimo, esse grande espírito que esteve aqui entre nós e que ficou deficiente visual, ele ficou cego dos 2 olhos, e ele não conseguia mais ler, mas ele ficava no pé das pessoas para ler para ele em voz alta, e ele ficava ali ouvindo. Lembrando que na época de Jerônimo não tinha as facilidades que tem hoje, de vídeos, de audiobook. Nós estamos numa fase, pessoal, excelente, que não temos desculpa. Jesus nos falou: muito será cobrado a quem muito foi dado. Estamos numa época em que estamos recebendo coletivamente todas as oportunidades de estudar e de nos melhorarmos. Mesmo que você hoje não tenha condições financeiras, que você não consiga ir a pé até um centro espírita, que você não consiga pegar um transporte público, ou que você não tenha as possibilidades físicas, orgânicas de sair da sua casa, você tem o conhecimento. Mesmo numa residência hoje que não tem acesso à internet, hoje também temos diversos centros espíritas que emprestam de maneira gratuita livros, revistas espíritas, e também nós temos a internet, que tem tanta coisa, temos tantos artigos,
tantos livros, tantas coisas que podemos aprender, áudios, books, não temos mais desculpa para não aprendermos. Podemos acessar a qualquer momento, estimular também os nossos filhos, os nossos amigos, aquela pessoa que está em necessidade. Vamos fazer a nossa parte conosco mesmo e para com os nossos amigos e familiares. É também uma caridade, juntos e unidos no propósito espírita. Vamos recordar então que este evangelho tem sido um evangelho instrutivo para entendermos aí o benefício do passe nesse momento, por que do Espiritismo dá o passe. Todas as vezes nós vamos, não entendemos, é um recurso também energético que regulariza o nosso organismo perispiritual e também físico. Se você já foi num centro espírita, geralmente, iniciando o passe ali, como às vezes nós fazemos aqui, eles fazem uma limpeza do seu campo energético, depois vai impondo a mão em alguns pontos, reequilibrando. E é muito interessante para quem já aplicou o passe, para o médium que aplica o passe. Eu já tive essa experiência diversas vezes. O médium ali, na hora que está aplicando o passe, muitas vezes recebe a intuição, às vezes do problema orgânico ou espiritual daquela pessoa, e o médium direciona um pouco mais de energia para tal região, às vezes no estômago, no intestino, nos pulmões, no coração, na região dos órgãos genitais ou nas pernas, enfim, dependendo do problema, o médium tem ali uma intuição para direcionar uma energia. Então confie em si no trabalho, tenha fé em Jesus e confie no trabalho ali daquele momento de passe. Vamos à leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo foi o que saiu para nós hoje. Amai os vossos inimigos, saiu o item 9, a vingança. A vingança, o item 9, na Instruções dos Espíritos. Vamos ler juntos? Para quem tem aí o Evangelho segundo o Espiritismo, quem não tem, acompanhe. Item 9. A vingança, meus irmãos, é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer entre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre cujos guantes se debate a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclama espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, contrário à prescrição do Cristo. O que o Cristo nos ensina? Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai, qual fera, sobre o outro a quem chama o seu inimigo. Desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio, porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento certo para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas, e em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, atacam então na honra e nas afeições, não recua diante da calúnia,
e suas pérfidas insinuações habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Além desses costumes serem selvagens, fora com esses processos de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder aos impulsos da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, de 1862. Texto muito autoexplicativo, convido aos irmãos e às irmãs a ler novamente, falando sobre a vingança. Todos nós sabemos o que é a vingança, os perigos da vingança em nós mesmos e nos outros, as companhias espirituais ao qual nos ligamos quando nos vingamos, seja de qual pessoa for, em que nível for. Mas eu gostaria de chamar a atenção no Evangelho de hoje para a vingança mental, porque às vezes nós espíritas já compreendemos o poder que a vingança tem, já evitamos ao máximo, mas não conseguimos evitar a vingança mental. E essa vingança tem uma força extremamente forte, porque nós, como espíritas, compreendemos a transmissão de pensamento. Nosso pensamento é caixa de alto-falante no plano espiritual. Nos conectamos, às vezes, com irmãos inferiores equivocados que estão ali prontos para nos receber no propósito da vingança. Retornamos aí ao livro espírita, que é o nosso tema de hoje. No livro Sexo e Destino, mais uma vez, de André Luiz, quando a nossa irmã Marina está ali pensando mentalmente, se eu não me engano foi a Marita que pensa em voz alta, e um grupo de obsessores entram ali na residência e se vingam em nome dela. Então, às vezes, mentalmente nós não estamos, fisicamente nós não estamos nos vingando, mas mentalmente fica aquele looping de pensamento, pensamos mal da pessoa, julgamos, criticamos quando algo nos é feito. Por isso que o espírita deve andar com perdão afiado, meus irmãos, compreendendo que as pessoas estão em um grau evolutivo diferente e que nós já temos o conhecimento cristão e espírita para executarmos nas nossas existências. Que possamos pensar sobre isso e analisarmos como está o nosso pensamento aí cristão e espírita. Vamos para a nossa meditação final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Queridos, queridas, envolvidos na luz de Maria, nós estamos agora iniciando o nosso passe. Sinta-se mais tranquilo, confiante em Deus,
nosso Pai, agradecendo pelo nosso corpo físico que neste momento nos ajuda nesta encarnação, pedindo a Ele que através dos benfeitores espirituais restaure as nossas forças. Maria, autoriza a tua equipe a estar conosco hoje, a nos ajudar neste momento do passe. Querida Mãe, envolva-nos no teu manto e na tua proteção. Irmãos, irmãs, já estando neste processo de passe, nos sentindo cada vez mais conectados, com a respiração mais tranquila, relaxa o seu corpo, eleve os seus pensamentos. A equipe espiritual iniciará o passe, iniciando a nossa limpeza perispiritual, com as suas mãos do início da tua cabeça até próximo ao joelho. Espalme as mãos para cima, descruze as pernas, senta mais confortável e a espiritualidade inicia o processo de limpeza perispiritual, alinhando e organizando o nosso corpo físico. Sinta as mãos iluminadas dos benfeitores, próximo ao seu rosto, descendo até a sua garganta, passando em movimentos rítmicos pelas suas orelhas, descendo aos ombros, chegando até os seus pulmões e também coração, região próximo, muito próximo ao estômago. Toda essa região é limpa, reenergizada, descendo até a nossa barriga, fazendo também a nossa limpeza, em movimentos circulares, chegando muito próximo até a nossa coluna, voltando, chegando também ao nosso órgão genital e às nossas pernas. Esse passe é repetido 3, 4 vezes, dependendo da nossa necessidade. Sinta recebendo em cada célula do seu corpo físico e perispiritual as boas energias que a espiritualidade tem a nos ajudar neste momento. Essa equipe espiritual irá te ajudar através dos seus benfeitores amigos que aí estão, conectados e intuídos com a corrente benéfica de Maria de Nazaré. Se você está agora com algum problema físico ou espiritual, mentalize este problema e peça ajuda, seja qual problema for. Seja uma doença física, uma dor que você já está há algum tempo, uma dificuldade, um processo psicológico, peça ajuda. E não vamos nos esquecer, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos trazer 3 ou 4 pessoas que estão em necessidade neste momento para este passe. Pessoas que estão precisando do passe, que estejam internadas ou recém-desencarnadas, pessoas que estão em luto, em processos de dor, de angústia. Quem vem na sua mente hoje? E eu quero propor também a vocês, como falamos de vingança, vamos trazer uma pessoa que no passado, quem sabe, ou fomos vingados ou nos vingamos naquele momento em que não tínhamos o conhecimento espiritual que temos hoje. Vamos nos perdoar por este momento e vamos perdoar esta pessoa, enviando também esse passe para essa pessoa, ou se for mais de uma, ou para este grupo de pessoas.
Vamos mentalizar. Se você não lembra o nome, mentalize o rosto. Se você sabe o nome, o sobrenome, a cidade onde que a pessoa está neste momento, mentalize também. Vamos trazer 3 pessoas em necessidade, e a 4ª essa pessoa também, pedindo perdão, agradecendo e também se perdoe. Vamos comprometer conosco mesmo, com Jesus, de sermos mais espíritas, mais conectados com a espiritualidade. Neste momento, meus irmãos, minhas irmãs, os mentores colocam a mão muito próximo à nossa testa, bem no meio aí dos nossos olhos, de maneira que clareie os nossos pensamentos espirituais e também os materiais, fluidificando o nosso cérebro, a nossa glândula pineal. Sinta-se mais conectado e tenta receber a intuição. O que neste momento vem na sua mente? Qual é a palavra ou a frase ou a imagem que vem na sua mente neste momento? Conecte-se com o seu mentor ou sua mentora e pense. O que vem neste momento? Enquanto eu faço a prece final, meus irmãos e minhas irmãs, continue aí recebendo seu passe, continue recebendo a sua intuição da semana. Eu estimo uma excelente semana a cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Senhor Jesus, Mãe Maria e espiritualidade amiga, neste momento, quantos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, estão interligados neste processo do Evangelho? Querida Mãe, quantas vezes estamos aqui realizando este Evangelho e o plano inferior tenta nos atacar de todas as maneiras. Mas sabemos, Mãe, que neste momento, quantos necessitados deste trabalho estão chegando até nós. Pedimos, querida Mãe, auxilie eles, as pessoas que estão neste momento confiando neste processo, neste passe, neste momento de intuição. Querida Mãe, quantos que estão em processos de angústia, de depressão, de ansiedade, em processos dolorosos. Quantos também neste momento estão precisando, nem que seja, de uma gota de luz, de esperança, para tempos difíceis que estamos vivenciando. Mãe Maria, te imploramos neste momento, querida irmã, através dos benfeitores, nos ajude a abrirmos o plano espiritual e que a chuva de bênçãos, de energia e de luz possa estar com cada um que neste momento está realizando este Evangelho e aqui neste ambiente, para que possamos juntos ajudar. Nos abençoe, Mãe, em cada passo do nosso viver. Nos intui da melhor maneira possível. E muito obrigado por este momento. Mestre amigo Jesus, pedimos autorização para encerrarmos esse momento do Evangelho no Lar. Que assim seja e graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos retornando ao nosso corpo, mexendo as extremidades dos pés, das mãos, nos reconectando com o nosso corpo físico, sentindo o ambiente que estamos, movendo cada vez mais, abrindo os olhos lentamente. Vamos agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, a Maria e a espiritualidade amiga por essa oportunidade. Queridos, obrigado por ter chegado até aqui. Muito obrigado. Esperamos vocês no próximo domingo com muito carinho, com muito amor e desejando aí que Deus os abençoe. Até a próxima.